Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábado, 11 horas da manhã, 11 e pouquinho, depois do Repórter CBN. Você já está acostumado ao nosso Bastidor CBN, imperdível como sempre. Hoje nós vamos tratar de diversos assuntos geopolíticos com o Coronel Oscar Medeiros Filho, do Exército, que é mestre em Geografia Humana, doutor em Ciência Política pela USP, pós-doutorado em Relações Internacionais e professor de Geopolítica na Escola Superior de Defesa. Quer dizer, se eu for ficar falando aqui os títulos dele, nós vamos ficar meia hora do programa. Muito obrigado, Coronel, por senhor ceder seu tempo e a sua inteligência para a gente falar de geopolítica aqui. Edmo, muito obrigado, um bom dia aos ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder ter esse espaço para a gente conversar um pouco sobre temas relativos à geopolítica, defesa nacional, segurança nacional, temas que muitas vezes não estão em pauta, né? Eu acho que esse é um desafio, talvez uma vulnerabilidade brasileira, né? Diante de um mundo tão complexo, a gente conversa na sociedade, tem pouco espaço, né? De debates sobre temas mais abrangentes de interesse nacional e, de minha parte, é uma satisfação. Eu gostaria só de dizer, Edmo, que apesar de oficial do Exército, né? Já há mais de 30 anos de carreira, eu já estou na reserva, atualmente sou professor da Escola Superior de Defesa, como foi dito, e falo basicamente, quer dizer, o que eu falo não é necessariamente aquilo que pensa o Ministério da Defesa, o próprio Comando do Exército, mas as ideias que eu venho trabalhando, como foi falado desde o meu mestrado, doutorado, da minha vida acadêmica, não é? E o senhor logo na sua abertura destacou fronteiras, né? É um tema importante que às vezes as pessoas, né, como o senhor disse, né, às vezes ignoram, mas quando se fala em combate ao tráfico de drogas, quando se fala em combate ao contrabando, que nós temos uma fronteira gigantesca, marítima, terrestre, nós temos drogas entrando, nós temos contrabando de mercadorias, não pode ficar sem falar isso, né, Coronel? Esse tema... ele é muito importante, até pela natureza, Edmo. Eu acho que a gente tem que entender a natureza da fronteira nas últimas décadas, não é? Se a gente for imaginar o que era o Brasil há 50 anos atrás, a gente encontraria Golbery Couto Silva dizendo que o problema da fronteira no Brasil se daria do Rio Grande do Sul até Corumbá. Porque para ele a visão de fronteira era uma visão clássica de border, de muro. Então quem era a principal ameaça? A Argentina, que era a rival estratégica do Brasil. Interessante como as coisas mudam, né? A partir dos anos 90, essa percepção de fronteira enquanto border, ou seja, muro, muda totalmente. Porque a partir das redes criminais, a partir dos fluxos transnacionais, começou a se perceber a vulnerabilidade de outra parte da nossa fronteira, né? E aí eu já estou falando mais ao norte, a partir de Corumbá, né? E especialmente a Amazônia, com todo aquele tamanho de fronteira e com uma característica, Edmo, se me permite, muito interessante. Poucas pessoas sabem de onde vem o termo rival, tão usado hoje em dia na geopolítica, né? E rival advém exatamente do termo rivales, do latim, que significam aqueles que compartilham o mesmo rio, um de um lado, outro do outro. E por quê, Edmo? Porque tradicionalmente os rios eram fronteiras naturais, ou seja, separavam estados nacionais ou comunidades políticas. O que a gente tem na Amazônia, na fronteira especialmente com a Colômbia, que é um grande produtor de cocaína, é exatamente o contrário. Nós temos uma linha geodésica, ou seja, uma reta de 300 quilômetros e de forma transversal cortam essa linha milhares de rios, córregos no meio da floresta.
Essa é uma grande vulnerabilidade, Edmo. Por quê? No imaginário popular, as pessoas podem dizer, constrói uma cerca, constrói um muro, coloca alguém para vigiar, mesmo que coloca um guarda lá, coloca um guarda lá, não é assim, né? Não é assim. As extensões são quase 17 mil quilômetros de fronteira. Os Estados Unidos têm 3 mil quilômetros de fronteira com o México, com toda a capacidade da Guarda Nacional, de vigilância, de muro, mas nós sabemos que na proximidade de Tijuana, a quantidade de túneis que são cavados para, de um lado, transportar drogas, do outro, armamento, é muito grande. Ou seja, é um desafio enorme. E aí, Edmo, como superar esse problema? Em primeiro lugar, é preciso, né, pensar em formas colaborativas. Então, interagências é uma necessidade. A lógica, Edmo, é a seguinte: se as ameaças são em redes, as soluções também terão que ser em rede. E o que significa rede? Do que nós estamos falando aqui de soluções, não é? Significa juntar forças de todas, né? Todas as agências de comando e controle. Isso eu estou falando desde Forças Armadas, as estruturas de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as polícias estaduais, mas mais do que isso, do outro lado da fronteira, não é? Então a gente tem que trabalhar com a cooperação e basicamente, além da operação e da presença, a gente tem que ter muito elemento de inteligência, não é? E como coletar essas informações? Isso, o sensoriamento remoto, ou seja, usar a tecnologia, ela é fundamental, né? O nosso CISPROM, por exemplo, né, que é um projeto do Exército Brasileiro e tenta fechar a nossa fronteira, apesar de todos os problemas orçamentários, está caminhando, né? Está caminhando. Mas nós temos que encontrar soluções institucionais, e isso passa pela maior integração das agências envolvidas na segurança e no controle fronteiriço nacional, estadual e local, e também a parceria com o vizinho, porque há uma lógica, Edmo, que é o seguinte: nós já compartilhamos os mesmos problemas com a Colômbia, né? Se nós compartilhamos os mesmos problemas, temos também que compartilhar as mesmas soluções. Essa é a lógica necessária para a gente entender o desafio das fronteiras nos dias de hoje. E que eu estou hoje recebendo a gentileza do Coronel Oscar Medeiros Filho, direto de Brasília, coronel reformado do Exército e professor de Geopolítica da Escola Superior de Defesa. E, coronel, quando se debate o Rio de Janeiro, né, nós tivemos uma operação recentemente no Rio de Janeiro, deu-se o que falar, etc e tal, aí volta-se a se falar no combate a drogas, armas, etc, que chegam no Rio de Janeiro. Chegam no Rio de Janeiro de todas as formas. O Rio de Janeiro é uma praça importante, né? Não é só porque é grande, porque é capital, porque tem um ecossistema criminal lá fantástico, né? Muito grande, mas é porque chega por terra, ar e mar as coisas no Rio de Janeiro. E a coisa não é só originária ali na porta do Rio de Janeiro. Vem lá das fronteiras, que é onde que nós estamos falando que precisa ter algum trabalho conjunto entre tudo, né? Não, com certeza, Edmo, nós temos sérios desafios, né? Eu sempre, quando eu vou começar minhas aulas nesse campo de defesa e segurança para os meus alunos, eu começo dizendo que há um paradoxo que nos define na América Latina, na América do Sul e, portanto, no Brasil. A gente tem que entender muito isso, porque isso nos define, certamente, nossa percepção do que é segurança, do que é defesa, do que é segurança nacional é muito marcado por esse paradoxo que agora eu vou dizer, né? Qual é o paradoxo, Edmo? Nós somos, no mundo, a região mais pacífica e a mais violenta. Nós somos a região mais pacífica e a mais violenta do mundo. Do que eu estou falando? Dos dados dos últimos 100 anos, das últimas décadas, especialmente da última meia década, não é? Ou da última meia década não, do último século, né? Nós somos a região no mundo em que menos ocorreram mortes por guerras clássicas, como nós estamos vendo agora, Ucrânia, Rússia, não é? Então, nós somos por isso conhecidos como uma região pacífica. Israel e Gaza, né? Israel, Gaza, a Europa, não é? Segunda Guerra Mundial e tantas coisas aconteceram. Muito bem, nós somos a região mais pacífica, mas infelizmente os dados, por exemplo, do ano passado mostram que a América Latina é a região do mundo
em que números de aproximadamente 19 mortes a cada 100 mil habitantes nos tornam a região mais violenta do mundo. Esse paradoxo, Edmo, da região mais pacífica e mais violenta do mundo nos marca. Certamente a população tem isso muito forte na sua percepção. E isso advém de vulnerabilidades estatais, republicanas, sociais e debilidades institucionais, né? Nós temos, desde a década de 90, havia um politicólogo argentino, Guillermo Donio, já falecido, mas um dos maiores politicólogos nossos, né? Em 94 ele escreveu um texto muito interessante falando das zonas cinzas. O que são zonas cinzas? Ele falava da periferia do Rio de Janeiro, da periferia de cidades do Peru, da Colômbia, etc. Em termos, usar um termo pesado, seria uma espécie de putrefação, né, da condição social de existência política do império da lei, da ordem, da segurança. Então, são falências territoriais que a gente tem percebido, e isso é muito grave. Porque quando a gente fala de soberania, há a dimensão externa da soberania que todo mundo conhece, quer dizer, a invasão de uma potência externa por interesses de política internacional, isso é muito claro. Mas há uma dimensão da soberania que precisa ser entendida. A soberania só existe enquanto o poder legal, o poder do Estado é de fato soberano. A soberania não admite poderes paralelos. A soberania, ela pressupõe o exercício, né, do império da lei, em nome da ordem, em nome da segurança. E a gente tem esses espaços, infelizmente, eles têm proliferados, o uso da técnica, da tecnologia, e não é só mais, e essa é uma preocupação, Edmo, não é só mais nas grandes cidades. Mas eu quero falar com o senhor sobre tecnologia no próximo bloco. Eu vou chamar o intervalo e quero dizer que essa polarização política do Brasil não ajuda absolutamente em nada esse combate, muito pelo contrário, só é prejudicial e pernicioso. Mas eu vou pedir permissão ao Coronel Oscar Medeiros Filho, vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN deste sábado, recebendo o coronel do Exército, direto de Brasília, Coronel Oscar Medeiros Filho, reformado, que é professor de Geopolítica na Escola Superior de Defesa. E nós estávamos falando do coronel, na saída do primeiro bloco, ele começou a falar de tecnologia, que eu o interrompi, e peço desculpas por isso. Mas, coronel, por exemplo, a tecnologia na Amazônia. Vamos falar da Amazônia ainda, depois nós podemos falar de defesa de uma maneira geral. Quer dizer, há muitos anos atrás teve o Civan, aquela história dos primeiros radares, etc., que depois teve até problemas financeiros que foram contestados, enfim. Hoje, nós temos alguma capacidade, porque a Amazônia não é brasileira, da parte do Brasil ela é gigante, mas ela é de outros países. Como é que está a tecnologia no controle da Amazônia? Edmo, esse é um grande desafio mesmo, né? No bloco anterior falávamos desses espaços de poderes paralelos, né, que a gente observa nas grandes cidades. E a Amazônia hoje tem uma vulnerabilidade. Eu não falo só da Amazônia brasileira, a gente já conhece o caso da Colômbia, do Peru, dos grupos armados ilegais. Essas questões elas têm transbordado Bolívia, né? Fronteiras. Bolívia. Não é? E há um risco de insurgência criminal muito forte naquela região, de controle territorial, a chamada governança híbrida, não é? E como combater tudo isso? Há um pressuposto que a gente tem que considerar, e é o seguinte: a Amazônia ela só será segura se ela encontrar formas de desenvolvimento sustentável, alternativo. Por quê? A gente tem uma ideia de uma Amazônia desocupada. A Amazônia não é desocupada, ela tem uma densidade populacional muito menor
do que nós temos no restante do país. Mas já há uma ocupação, de certa forma, de boa parte da Amazônia, e é preciso encontrar soluções alternativas, sustentáveis, para que aquela população tenha condições de viver dignamente e não se transforme em populações vulneráveis à presença criminal, que muitas vezes, não é, utiliza a vulnerabilidade, a fragilidade daquelas populações para estabelecer seu controle de rota e seu controle territorial. Então nós estamos falando de desenvolvimento da Amazônia, como desenvolver a Amazônia de forma alternativa e de forma sustentável. A professora Berta Becker, nos anos 80, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, infelizmente já falecida, mas deixou um grande legado sobre isso. Ela dizia que a Amazônia só se manterá de pé se a gente encontrar soluções inteligentes para que ela tenha valor em pé, né? E o que ela estava querendo dizer? É preciso agregar ciência e tecnologia com o potencial da biodiversidade, com a riqueza, inclusive mineral também, que aquela região possui. Então, a gente tem que levar tecnologia para o desenvolvimento, mas essa tecnologia também leva a segurança, não é? Eu queria falar de um projeto que talvez poucas pessoas conheçam, mas que é muito interessante, chamado Amazônia Conectada. É um programa levado a cabo pelo Exército Brasileiro, que distribui cabos de fibra ótica pelos rios e afluentes da Amazônia, levando tecnologia, levando internet, dando acesso àquelas populações remotas à tecnologia, ao desenvolvimento, à capacidade de encontrar soluções, de encontrar desenvolvimento sustentável. Esse é um projeto necessário, né? Aquela população carece disso e precisa desse apoio. E também, como se trata de um continente muito grande, né, tem alguns elementos que são fundamentais. Essa capacidade de empregar a tecnologia do sensoramento remoto também para fiscalização, vigilância. E aí, como foi bem falado, Edmo, a Amazônia não é só brasileira. Não adianta a gente construir um muro virtual, não é? Porque se o problema está do outro lado, vai nos afetar, vai transbordar. E aí tem uma ideia que ainda não foi bem compreendida, eu acredito, pelo Brasil, e compreendida inclusive pela classe política, que é um grande capital geopolítico construído ainda nos anos de 1978, que é o Tratado de Cooperação Amazônica. Em 95, esse tratado se transformou numa organização de cooperação amazônica, no Tratado de Cooperação, OTCA, tem sede aqui em Brasília, na W3, por sinal. É a única organização internacional com sede em Brasília, o que já é e que congrega os países amazônicos para quê? Para encontrar soluções soberanas para o seu desenvolvimento sustentável e para a sua segurança, né? Então, para a sua segurança ambiental, mas também hoje, sua segurança social, né? As questões socioambientais estão conectadas. Sem dúvida. E por fim, para encerrar, uma coisa que a gente tem percebido, Edmo, é que há uma conexão cada vez maior entre as diferentes criminalidades na Amazônia, né? Então, por exemplo, o que a gente entendia somente como rota de tráfico de drogas, hoje em dia essa criminalidade tem relação direta, por exemplo, com crimes ambientais, com mineração ilegal, com desmatamento ilegal, com grilagem, então, e fixando no território, né? Então são realmente grandes desafios que não são só de segurança pública, a gente pode falar que são de segurança nacional e que demandam cooperação, articulação e tecnologia. Inclusive, fundamental. E isso é que eu ia perguntar para o senhor. No sistema de defesa brasileiro, não só de fiscalização, mas no sistema de defesa brasileiro, o senhor disse no começo, a América do Sul não tem muito pouco histórico de guerra, né, da América do Sul de uma maneira geral ao longo da vida, né, dos países do continente. E naturalmente que isso fez com que o desenvolvimento armamentício da América do Sul, os países são pequenos, né? Nós tivemos a Guerra das Malvinas lá, que foi chamar de guerra aquilo, ocuparam as Malvinas e meia hora desocuparam e vai embora, porque não dá para brigar com os ingleses, né? O fato de não termos esse momento de guerras não fez com que não nos preparássemos de maneira para a defesa, caso aconteça alguma coisa, porque não foi necessário, e eu também quero saber sobre a tecnologia, caso seja necessário.
Então, essas são questões muito interessantes, Edmund, porque quando a gente fala que a América do Sul é pacífica, isso de forma nenhuma é garantia de que continuaremos sendo pacíficos, né? Então, na realidade, por que não há guerra? Essa é uma boa pergunta, né? A literatura traz uma série de questões, né? Por que nós não temos guerras aqui? Desde a questão realmente de pouco investimento em armamento ofensivo, nós somos uma área livre, por exemplo, de arma nuclear, o que é muito bom. Nós temos problemas domésticos que são mais urgentes do que problemas externos, esse é um outro fator. Nós temos a presença dos Estados Unidos, que de certa forma se coloca como um irmão mais velho e de certa forma resolve problemas, então é a grande potência do nosso lado. Ou seja, existe uma série de fatores, eu diria, de natureza geopolítica, não é, que contribuem para que nós não tenhamos tido tantas guerras nas últimas décadas, né, ou século. Agora, isso não nos garante de forma nenhuma que estamos livres disso. A realidade dos últimos anos, especialmente a partir da crise de 2007, 2008, o retorno da geopolítica e depois da pandemia, ela tem criado um ambiente geopolítico em que passou-se a usar novamente o uso da força como instrumento da política internacional. E eu diria mais, o uso explícito. Quando o hegemon, no caso dos Estados Unidos, diz claramente que está usando a força para conseguir obter dados ou elementos de política internacional, claramente a gente tem um recuo muito grande daquilo que era a percepção que vinha da Segunda Guerra Mundial, do preâmbulo da Carta das Nações, entre aspas, de uma espécie de criminalização da guerra. Essa situação voltou, então não quer dizer de forma nenhuma que nós estamos livres da guerra. Ela pode acontecer essa semana, né? Ela pode acontecer na próxima. Infelizmente, nós não estamos livres. Agora, qual é o grande risco? É a presença de potências extra-regionais na América do Sul, né? Não só Estados Unidos, China, Irã, Rússia. Esse é um grande problema. Por quê? Porque a América do Sul, pacífica historicamente, ela pode se transformar em plataforma de interesses exógenos dessas potências que podem, infelizmente, levar esses países à guerra. Bom, e no caso brasileiro, né? No caso brasileiro, nós temos um exército que é um exército que tem três funções. Eu diria que o exército, diferente de outros exércitos do mundo, ele tem três funções, é muito peculiar isso. Nós somos um exército de guerra, nós temos realmente, né, desenvolvido capacidades interessantes, Astro 2020, cibernética e tantas outras questões, mas Edmund, nós somos um exército também que nós poderíamos dizer um exército de força de segurança nas fronteiras, de gendarmeria. Quem está lá na Amazônia, basicamente, tendo papel de polícia, né, pela Lei Complementar 97 e 99, são as Forças Armadas, né? Então, além da guerra, né, essas estruturas no nosso país fazem um papel de segurança de fronteira. E tem uma terceira, Edmund. Tem uma terceira. Historicamente, o Exército é tido como força de presença, no sentido do desenvolvimento nacional, de uma espécie de colonização tardia, de levando desenvolvimento, entrega água no Nordeste, constrói ferrovias, constrói rodovias. Então, é uma estrutura que está para além da guerra, está apoiando a segurança, mas que precisa ser vista com atenção. Sem dúvida. Nós temos algumas linhas, né, muito interessantes de capacidades no Exército, né, de pesquisa, bons institutos, Instituto Militar de Engenharia, né, de pesquisa, mas nos falta a regularidade orçamentária, por exemplo. Sem dúvida. Se a gente pegar o CISFRON, que era um projeto, né, de tentar criar um sistema de proteção da fronteira, quando a gente vai verificar a regularidade orçamentária é um problema. Porque defesa envolve custos muito altos, né, Edmund? E só que é um problema num país como o nosso, que também tem suas prioridades, e eu não estou dizendo aqui que está errado, a gente sabe quão complicado é para o país dividir, né, o seu orçamento. E custos. Mas o que eu quero chamar a atenção, Edmund, é de que a realidade bate a porta. E os custos. Então nós temos que entender que defesa é uma necessidade. A responsabilidade de defender
é do Estado. E o Estado precisa estar bem preparado e a sociedade precisa compreender esse problema. E precisa ter esse investimento com serenidade, mas severidade também ao mesmo tempo. Eu quero agradecer, nós chegamos ao final do nosso Bastidor CBN, Coronel Oscar Medeiros Filhos, direto de Brasília, reformado do Exército Brasileiro, professor de Geopolítica na Escola Superior de Defesa. Coronel, muito obrigado pela luz, pela iluminação que o senhor concedeu para a gente a respeito da geopolítica. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço, Edmar. Foi uma satisfação poder compartilhar algumas ideias com vocês. Um abraço. Pessoal, semana que vem, às 11 horas da manhã, você tem um compromisso conosco de mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.